tudo bem com vocês? Bom dia. Nono ano, então nós vamos fazer a realização hoje da correção dos exercícios. A prof vai corrigir apenas um exercício, uma letra da número 8, da página 348, só para a gente fixar um pouco melhor a questão da distância entre dois pontos. E na sequência a gente vai ver como calcular com relação a x e como encontrar quando os pontos são equidistantes. Então, essa aula 29, continuamos ainda no livro número 1. A garganta não está muito boa, então a voz vai ficar meio esquisita. Então, o exercício 8, que era da tarefa de vocês da aula passada, pedi para calcular a distância entre o ponto A e D. Aí, as primeiras aqui é um pouco mais tranquilo. Eu vou pegar aqui com uma letra C para fazer a correção. Por quê? A gente sabe que para calcular a distância é a raiz quadrada, tá? Uma formulazinha, sempre vai ser assim. Aí você faz aqui um x menos o outro x, eleva ao quadrado, e do outro, depois você faz um y menos o outro y, eleva ao quadrado. Então, você tem dois pontos, você vai fazer isso. Sempre você começa com o segundo ponto, tá? Então, aqui, quem que é o nosso x de B? 16. E quem que é o nosso x de A? 4. Então, ficou menos 16 menos 4. Por que menos? O 4 era positivo, só que na formulazinha nossa, nós temos o negativo aqui, ó, tá? Na fórmula. Então, tem que fazer o jogo de sinal. Continuando, mais, aí o y do B, que era menos 22, menos, de onde veio esse menos? Da fórmula, o y do A. Quem que é o nosso y do A? Se a gente olhar aqui, ó, o nosso y do A é menos 7. Por isso que foi colocado dentro do parênteses, para você lembrar de fazer o jogo de sinal. Então, continuando aqui, uma dívida de 16 com uma dívida de 4, ficou devendo 20. Menos 20 ao quadrado vai dar 400. Reservem esse número. E a parte do y, menos 22. E aqui fazendo o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais 7. 22 você está devendo, paga 7, você fica com menos 15. Menos 15 ao quadrado vai ser 225. 400 com mais 225, nós vamos chegar em 625. E a raiz quadrada de 625 é 25. Então, a distância entre o ponto A, coordenada A e a coordenada B, seria de 25 espaços equivalentes ao espaçamento entre eles. Tá? É bem simples para resolver, só que você tem que tomar bastante cuidado com relação ao sinal, tá? Para não dar confusão. Outra informação que tem que levar em consideração é quando for alguma outra raiz, por exemplo, raiz quadrada de 34, você não tem raiz quadrada exata. Deixa só dentro da raiz e pronto, tá? Se for um número muito extenso e você tem como fazer a decomposição, você pode estar fazendo a decomposição dele, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao exercício da página, o exercício 8, podem estar pedindo. Aí depois aqui eu vou passar para vocês mais alguns, mas ó, cai bastante esse conteúdo, olha aqui, ó. Calcule a distância entre esses dois pontos. Então, fazendo o cálculo, pronto. Tá? Cai bastante mesmo. Às vezes ele pede para você fazer, por exemplo, aqui, ó, determine o perímetro. O que é o perímetro de alguma coisa? É você fazer a soma dos lados. É de um triângulo. Se é um triângulo, então você vai ter que calcular a distância entre R e S, a distância entre S e T e a distância entre R e T. Seriam 3 vezes que você tem que aplicar aquela formulazinha da distância. Depois que você aplicou as 3 vezes, você encontrou os 3 lados, tá? Aí, quando você encontrou os 3 lados, você vai somar eles. Então, é assim que tem que fazer, ó. Você vai calcular a distância desses aqui, então. Os 3 cálculozinhos que você tem que estar fazendo. Então, tem que ler, prestar bastante atenção na leitura, que o exercício está pedindo. Agora, lá na página 351, tem um exemplo resolvido. Eu gostaria que vocês pegassem e para acompanhar, tá? Se precisar fazer alguma anotação, o que a prof vai estar explicando seria importante. Ele fala assim, ó. Determine as coordenadas do ponto P, sabendo que ele pertence ao eixo OX. Isso daqui tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Então, ele quer saber o valor de x e o valor do y, digamos assim, né? Vou falar aqui dessa forma.
E ele sabe, ó, que ele quer saber as coordenadas de P. E ele te dá a seguinte informação, que esse ponto P, ó, pertence ao eixo OX. Quando ele fala isso daqui para você, ó, ele traz essa informação, ele está falando para ti que ele está exatamente em cima do eixo X. Então, qualquer ponto quando eu estou em cima do eixo X, eu tenho valor para X e o meu Y ele é 0. Portanto, o que você vai estar utilizando? Essa informação aqui, ó. Porque o exercício trouxe para ti que o ponto P, está falando aqui, ó, ele pertence, essa coordenada P, ele pertence ao eixo OX. Se fosse o OY, também poderia. Aí você teria valor para Y e não teria valor para X. Então tem que tomar bastante cuidado ao fazer a leitura, para você saber o que você tem que pegar. Aí ele fala aqui o seguinte no exercício. Que a gente, ó, e ele é equidistante. O que significa a palavra equidistante? Equidistante é uma mesma distância. Então, ele coloca para você dois outros pontos, o ponto A e o ponto B. Resumindo, deixa o prof fazer aqui para explicar melhor. O que o exercício quer que você faça? Então, nós temos aqui, ó, o eixo X, certo? E eu tenho o ponto P em algum lugar aqui. Vamos ver se a prof consegue fazer. Digamos que o ponto P esteja exatamente aqui. Ficou 2 agora. O que nós temos que descobrir? Nós vamos ter que fazer uma distância. Então, o que nós vamos ter que fazer? Quando o ponto está equidistante, significa que ele está a uma certa distância do ponto P. Tá? Então, está aqui o nosso ponto. Ó, o nosso ponto P. Ficou meio clarinho, mas vocês conseguem visualizar. Os outros dois pontos, eu tenho um ponto A, que está um certo pedaço aqui, e eu tenho um ponto... Vamos fazer outra cor aqui para ficar mais destacado. Eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. O que você tem que fazer? Aqui ficou desproporcional, mas a ideia é que eles ficam equidistantes. Então, esse nosso ponto P que está aqui, ele está a uma mesma distância do ponto A e uma mesma distância do ponto B. É isso que ele quis dizer com a palavra equidistante. Você vai pensar num ponto, você vai descobrir esse ponto que ele está... Se você se deslocar do ponto P até o ponto A, é a mesma distância como se fosse ter deslocado do ponto P até o ponto B. Isso significa equidistante, tá? Aí o que você tem que fazer? Ó, que a prof acabou de comentar, vai fazer essa relação com esse ponto. Você vai ter que calcular a distância, então, aplicar aquela formulazinha relacionando o ponto A com o ponto P, tá? Calculando essa distância aqui, ó, desse ponto até esse. Depois você vai calcular a distância do ponto P até o ponto B. Então, são duas continhas com o mesmo ponto, uma com relação ao ponto A e outra com relação ao ponto B. Depois que você descobriu a resposta das duas, e eu sei que ele é equidistante, ou seja, eles representam a mesma quantia, você tem que fazer igualar as duas respostas que você encontrou. Então, o livro de vocês, ele trouxe o que a prof. Fê falou agora, só que de uma forma um pouco diferente, tá? Mas é bem simples de entender. Ó, ele colocou essa formulazinha aqui. O que ele quis dizer? Ó? Que a distância de A até P ao quadrado, ou seja, você vai aplicar aquela fórmula, é igual à distância de PB ao quadrado, porque eles são equidistantes. Aí ele simplesmente substituiu na fórmula. Lembrem que a fórmula, ela não tem a raiz quadrada aqui, ó, tá? Eu teria a raiz quadrada do lado esquerdo, e eu teria a raiz quadrada do lado direito. Por que ele não colocou? Porque quando a gente tem uma igualdade, você tem o mesmo símbolo dos dois lados, você simplesmente pode simplificar. Por isso que não aparece aqui a raiz quadrada, tá? Mas é possível, se você colocar e resolver, vai dando a mesma, não tem necessidade. Aí só foi substituindo, ó. Aqui ele relacionou com o ponto AP. O que é o AP? É fazer o P menos o A. Ó. O X de P é o próprio X, menos o X de A, que é menos 2. Então, menos com menos, mais 2. Depois ele levou isso aqui ao quadrado.
que resultou nessa operação aqui, ó, x² mais 4x mais 4. Lembrando que tem que fazer o chuveirinho, tá? Mas a parte do y também colocou aqui, e a mesma coisa ele fez relacionando o ponto B com o ponto P. Depois, como é uma igualdade, colocou letra para um lado, número para o outro, foi simplificando quem poderia ter simplificado e chegou no valor do x, que é isso que eu quero. Então, o exercício deixou bem claro, ele quer saber o valor do ponto P. Lembra que eu falei que ele já tinha o y, nós já tínhamos, porque ele falou que pertence ao eixo x. Então, ficou menos meio e zero. Essa é a resposta, tá? Então, esse tipo de exercício tem que tomar bastante cuidado na hora da interpretação. Então, como os exercícios de fixação desse conteúdo, tá? Vão estar fazendo, desenvolvendo página 352, 355 e para postar página 354. Tenham bastante atenção na hora de fazer a leitura, porque em alguns casos o exercício vai estar pedindo se é um triângulo isósceles, se é um triângulo escaleno. Então, você tem que calcular a distância entre eles e lembrar da definição dos triângulos. Triângulos isósceles, dois lados iguais e um diferente. Então, para ele ser classificado como triângulo isósceles, você vai fazer a conta da distância. Se dois lados, se duas respostas ficarem iguais e a outra diferente, ele é classificado como um triângulo isósceles. Se todos os lados ficarem com a mesma medida, ele vai ser o escaleno. O equilátero, desculpa. E se for diferente, é o escaleno, tá? Então, assim, ó, tem que tomar bastante cuidado na resolução. Aqui eu deixei na página que aparece um exercício de vestibular, que ele fala assim, ó. Na figura, o ponto A representa uma praça e o ponto B uma livraria. Então, nós temos o plano cartesiano, o ponto A, aí tem que tirar as coordenadas bem certinho, de acordo com a nossa aula 28, a aula anterior. Quem que é o x de A, quem que é o y de A. E de acordo com o ponto B, a mesma coisa, tirar as coordenadas primeiro. Quem que é a coordenada com relação a x, com relação ao y. Aí, você vai calcular o quê? A distância entre eles, porque isso ele quer saber, ó. Considerando o quilômetro como a unidade de medida, a menor distância entre a praça e a livraria é aproximadamente, então se a gente analisar aqui qual que é a menor distância, é aquela que a gente vai fazer simplesmente, opa, deixa eu fazer o contrário. Uma reta aqui, e você vai estar calculando a distância, ou seja, eu quero saber desse ponto aqui até aqui, quanto que vai valer essa distância. Então, o que você vai ter que estar fazendo? Calculando, aplicando aquela formulazinha, pegando o x de b menos o x de a e elevando ao quadrado. Depois fazer o y de b menos o y de a elevando ao quadrado, somar as duas respostas e tentar tirar a raiz e marcar qual que é a correta, tá? Então, desse conteúdo fica para vocês estarem fazendo esses exercícios. Os demais que a prof não marcou, vocês podem estar desenvolvendo também, tá? Para exercitar e deixar bem em mente esse conteúdo. Aí quando se voltar esse ano também, a prof ninguém sabe como é que vai funcionar. Aí o professor que vai estar com vocês vai estar retomando então esse conteúdo aqui, como foi já comentado, e vai estar refazendo alguns exercícios com vocês, tá? Bons estudos! Até os nossos horários do chat. Qualquer dúvida eu estaria à disposição. Abraços.